Então, gente, primeiramente, boa tarde a todos. Vou tentar ser bem breve. A apresentação aqui que a gente traz alguns dados é um pouco sobre esse avanço da Covid na região, do Sudeste e Sul do Pará, e também um diagnóstico que a gente fez com os nossos estudantes da educação do campo, né, do curso superior de licenciatura plena em educação do campo, para tentar entender um pouco, não só a situação da pandemia, mas como essa pandemia, de certa maneira, reestrutura as condições objetivas de vida mesmo dos sujeitos do campo, dos nossos estudantes. Então, em qualquer conversa sobre retorno às aulas, deve levar em consideração também a condição, né, e toda a complexidade que isso gera nos territórios que são atendidos pelas escolas do campo. Então, pode passar, Rodrigo. Eu queria começar a apresentação, não sei se está muito claro aí, mas assim, eu quis trazer algumas representações sobre a região para a gente ter uma noção, e esse mapa é de hoje, eu acabei de atualizar, é um mapa de fluxos de calor da Covid, que é um mapa disponibilizado pelo governo do estado, inclusive, que demonstra que os processos e que a pandemia em si, embora o conjunto das instituições e prefeituras e o próprio governo do estado tenha afrouxado um pouco na dinâmica do fechamento e do confinamento, né, a pandemia continua a pleno vapor e o seu vetor de expansão, né, como vocês veem aí, a zona metropolitana de Belém acima nesse mapa, né, à esquerda da tela de vocês, e descendo, logicamente, para o sul e sudeste do Pará como o grande vetor de expansão da Covid. E aí eu quis trazer Nada, que aqui várias escalas desse processo para mostrar os municípios eu não tô vendo nada. como os municípios são vetores, né, nesse processo bastante complexo de disseminação da Covid, né? Imarabá, Ipixuna, Nova Ipixuna, Jacundá, Dom Eliseu, Parauapebas, Curionópolis, Canaã, Tucumã, Xinguara, Redenção, como municípios com maior número de casos e que todo o entorno desses municípios, seja o próprio município urbano, seja o entorno rural, está nessa dinâmica de plena expansão da pandemia. Então é preciso, sim, a gente ter clareza desse cuidado e que a pandemia não acabou, pelo contrário, ela chega e agora se territorializa pelo sul e sudeste do Pará. O outro gráfico, podia passar, Rodrigo? Eu, infelizmente, não estou mais vendo a apresentação. Espero que vocês estejam aí. Mas o outro gráfico que eu queria mostrar para vocês é Estamos. estão, né? A síntese desse estudo que a gente fez, né, da Faculdade de Educação do Campo, dos nossos estudantes, para vocês terem uma noção mais exata das condições objetivas, né, dos sujeitos centrais dessa discussão, que são os estudantes, né, da escola do campo, particularmente da educação do campo. Em termos de acesso à internet, né, para a gente pensar qualquer possibilidade, por exemplo, de educação à distância ou ensino remoto, os nossos estudantes de educação do campo, a gente tem que 66% deles não têm acesso à rede móvel de Wi-Fi, né? E 49% dos nossos estudantes não têm nem acesso à internet 4G de celular, né? Apenas 34% dos estudantes têm acesso a algum tipo de internet que permite eles visualização de vídeos ao vivo, para vocês terem uma noção. Então, acho que isso é uma representação bastante interessante desse universo dessa educação à distância ou educação remota que às vezes se tenta sugerir, né? Em termos de auxílio, né, os nossos estudantes, 72% receberam auxílio do governo, apenas 28% recebem auxílio da universidade, né? Mas a pandemia teve um impacto direto nas atividades remuneradas desses estudantes, né? Então, mais de 50%, se a gente somar aí os 40% que tiveram algum tipo de realocação, tiveram salários cortados, foram demitidos, né, os 4% demitidos, mais 10% que tiveram algum tipo de... São 54% dos nossos estudantes que sofreram no bolso, né, nas suas condições objetivas de reprodução da vida, as condições da pandemia e a própria quarentena exigida reconstituíram ou reformularam a dinâmica de emprego e trabalho nessa região, né, o que deixa
pelo menos os nossos estudantes da educação do campo, 44% estão com algum tipo de dificuldade do ponto de vista da segurança alimentar, né? Eu acho que isso é um dado fundamental para que a gente reflita das condições objetivas realmente das pessoas no campo, agora nesse contexto da pandemia, e as prioridades de enfrentamentos por conta das prefeituras nesse campo da educação, que também é uma urgência, o nível de vulnerabilidade generalizado, né, dos estudantes nesse contexto da pandemia, né? E aí 44% são impactados por isso. E aí, quando a gente pega o universo dos nossos estudantes, nós temos um número muito maior de mulheres e homens, né? E aí, quando a gente pergunta as alterações que a pandemia gerou, principalmente as estudantes, né, respondem o aumento do trabalho doméstico. Então, isso também é um elemento fundamental, né, que foi colocado no nosso formulário e que se ressaltou também. O trabalho doméstico, às vezes, por conta da estruturação da nossa sociedade extremamente patriarcal, acaba causando um acúmulo maior ainda de tarefas nesse contexto da pandemia. Então, quando a gente imagina que, na verdade, a pandemia diminuiu o tempo de trabalho, na verdade está aumentando, porque o conjunto de outras tarefas que vêm com ela estão aí, né? E aí, quando a gente pega a relação dos óbitos e dos casos, né, em relação aos nossos alunos, primeiro com os casos, né? 59% dos nossos alunos ou já tiveram contato ou já foram infectados com o Covid-19, que eu acho que é um dado assim avassalador para a gente entender como a pandemia continua e continua se alastrando nessas comunidades rurais, né? E é bastante importante a gente entender isso. E quando a gente pega a questão dos óbitos também, a gente percebe que mais de 40% dos nossos estudantes tiveram algum contato, né, na sua comunidade ou na sua própria família com, no caso da família, apenas 6%, mas se a gente for pegar os dados que não estão aqui nesse gráfico, mas de contato de óbitos com a comunidade, chega a quase 50% dos nossos alunos que já conviveram com esse ambiente, né, de óbitos muito próximos, né, o que demonstra, enfim, uma preocupação fundamental aí, né, das condições também até psicológicas e diante desse quadro que está se enfrentando, né? E quando a gente vai para as escolas do campo, que eu acho que é um tema, aí você pode passar, Rodrigo, tão importante para essa assembleia, né, para esse momento, a gente percebe que 99% das escolas do campo foram paralisadas, né? E apenas e eu acho que um dado fundamental nesse processo é que 28% dos professores houve mudanças nos contratos de trabalho. Ou eles foram demitidos, ou eles foram realocados, ou eles foram, né, sofreram algum tipo de alteração, o que reforça aquele quadro, né, que a gente mostrou das condições de segurança alimentar também da maioria dos professores, né, das escolas do campo, né? Então, há um número grande também, quase 50% das escolas não tem previsão de retorno, mas toda uma discussão sobre retorno às aulas, me parece, para sintetizar o que está colocado aqui, precisa levar em conta, primeiro, essa condição de avanço da pandemia para o sul e sudeste do Pará, e isso, quando Rosane mostrar nas terras indígenas, é extremamente dramático, né? Como isso está se colocando. Tem que levar em conta também a condição objetiva que estão hoje os estudantes e os professores, né? E tem que entender também que qualquer ação e adesão ao ensino remoto tem que levar ou a qualquer outra forma de retorno, tem que levar em consideração esse quadro complexo, né, de que os estudantes estão lidando por conta da pandemia, seja de aumento de trabalho doméstico, seja de dificuldades de receber salários, enfim, que está agravando essas condições objetivas de vida deles. Acho que é isso. Desculpe se eu me alonguei muito aí.